Olá, terceiro ano. Nós vamos continuar falando na aula de Ciências Sociais sobre ações de sustentabilidade, né? Vocês já devem ter bastante consciência de que sustentabilidade é eu conseguir retirar da natureza de maneira consciente somente o que eu vou precisar, mas mesmo assim pensar em ideias de que essas coisas que eu retirar da natureza sejam renovadas, na maioria das vezes, consigam ser preservadas. Então, este conceito de sustentabilidade, ele é um conceito recente, ele é uma preocupação recente, né? Porque há muitos anos atrás não tinha essa preocupação de que tinha que preservar a água para ela ficar limpa, para eu ter água para beber. Tinha que preservar, tinha que parar de cortar as árvores. Há muitos anos atrás, se cortavam árvores sem ninguém cuidar, sem ninguém dizer que é errado, que tem que se preocupar com as árvores. Então, várias organizações começaram a pensar que isso é errado, a falar para o mundo que isso é errado, que temos sim, podemos sim usar os recursos que o meio ambiente nos dá, que a natureza nos dá, mas de maneira consciente. Porque se fizermos isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, um dia pode acabar. E as nossas gerações futuras, que são filhos e netos, podem não ter mais árvores, podem não ter mais alguns tipos de animais. E esse desequilíbrio da natureza causam grandes problemas. Então essas organizações começaram a pensar de que maneira que iam fazer para salvar o meio ambiente. E nós também podemos pensar. Não é porque nós somos uma pessoa só ou porque vocês são pequenos que vocês não possam ter atitudes sustentáveis para salvar o planeta. Eu tenho certeza que vocês já têm provavelmente pensamentos de atitudes sustentáveis que muitas vezes os seus pais ou os seus avós não tinham quando eram pequenos. Quando eram pequenos, de repente, eles não tinham a consciência de que precisavam fechar a torneira quando escovassem os dentes. Para vocês, isso já é comum. Então, se essas pessoas que pensam no meio ambiente não brigassem tanto para que se salvasse o meio ambiente, de repente, desligar a torneira ou escovar os dentes não fosse um hábito comum, certo? Separar o lixo, né? Observar se na sua casa passa a coleta de lixo reciclável, não jogar lixo no chão. Outra atitude sustentável que é diretamente relacionada com vocês e com a gente, que a gente pode ajudar, é o consumo consciente. Não comprar um monte de roupa desnecessariamente, um monte de sapatos, um monte de brinquedos. Pensar, será? Eu já tenho 10 bonecas, será mesmo que eu preciso de mais uma? Certo? Esse pensamento consciente com as compras que a gente faz também é uma ação sustentável. Então, nós vamos observar agora algumas ações sustentáveis que a prof separou para vocês. Eu espero que gostem e realizem os exercícios que eu listei aqui acima. Nós vamos avaliar o iconográfico da página 279, que traz algumas ações que podem auxiliar para promover a sustentabilidade da cidade, dos países, num modo geral, né? Então, ali traz uma das 8 tendências para que a cidade, o país seja sustentável, é gestão de resíduos. Essa gestão de resíduos está falando diretamente do lixo. Eles têm que cuidar para que a população produza menos lixo e também auxiliar a população a realizar a reciclagem. Outra tendência é a eficiência energética, onde deve prevalecer a energia limpa, energia que não polui o meio ambiente. Exemplos de energia limpa é a energia solar, onde as placas solares captam a energia do sol, ou a energia eólica, que é a energia que vem do vento. Ainda sobre energia, nós temos a microgeração, que são energias limpas produzidas apenas por um indivíduo ou por pequenas empresas ou pequenas comunidades.
Podemos observar também o tópico de mobilidade urbana. Isso é como que as pessoas se movimentam nas cidades, né? Nós devemos priorizar nessas tendências de sustentabilidade por transportes coletivos ou por ir a pé a locais pertos ou utilizando bicicletas que poluiriam menos o meio ambiente. Presente também o Código Florestal, que seria uma lei que estabelece proteção das nossas áreas florestais. Aqui no Brasil, nós já temos muitas áreas que são de proteção ambiental, onde não pode cortar as árvores, não pode construir. Porém, em alguns locais do mundo isso ainda não existe, isso precisa ser desenvolvido. Outra tendência para a sustentabilidade é a compostagem. A compostagem é uma técnica que resulta na decomposição dos materiais orgânicos de coisas que iriam para o lixo, a fim de obter nutrientes para o solo. Essas coisas que iriam para o lixo não são lixos reciclados, seriam restos de verduras, de legumes e de cascas de frutas. E por último, precisamos também ter monitoramento de desastres naturais. Seria uma tecnologia que permite prever desastres naturais que poderiam acontecer, como enchentes ou alguns deslizamentos de terra. Nós acabamos de observar 8 tendências para a sustentabilidade que podem ser vistas como grandes ações que só possam ser realizadas por governantes ou pessoas que influenciam na sociedade. Porém, existem atitudes que nós podemos realizar nas nossas casas, nas nossas comunidades, para promover a sustentabilidade. Devemos economizar a água, seja num banho mais rápido ou como reaproveitamento da água da máquina para lavar as calçadas, ou se na sua casa tem uma captação da água da chuva para também esta finalidade. Quando vamos ao mercado, devemos evitar o uso de sacolas plásticas, levar a nossa sacolinha retornável. Se isso não for possível, reutilizar essa sacola plástica na nossa casa para recolher o lixo de algum local. Separar esse lixo para coleta seletiva, orgânico, separado do lixo reciclado, para fazer esta reciclagem. Realizar trajetos curtos através de caminhadas ou bicicletas, ou adotar transportes coletivos também, são algumas atitudes que nós conseguimos realizar para promover a sustentabilidade do meio em que vivemos. Espero que tenham gostado desta aula e aprendido um pouquinho mais sobre sustentabilidade. Realizem os exercícios que estão listados aqui acima do vídeo e tenham uma excelente semana.